Salmo 42, verso 1 e 2 por João Calvino. Como o cervo brama pelas correntes de água, assim minha alma brama por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, sim, do Deus vivo. Quando irei e comparecerei diante da face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu pão dia e noite, enquanto me dizem diariamente, onde está teu Deus? Como o cervo brama pelas correntes de água. O significado destes dois versículos é simplesmente que Davi preferia a oportunidade de acesso ao santuário a todos os deleites de riquezas, prazeres e honras deste mundo, para que desta maneira ele pudesse inspirar e fortalecer sua fé e piedade pelos exercícios prescritos na lei. Ao dizer que bramava pelo Deus vivo, não devemos entender isso meramente no sentido de ardente amor e anelo por Deus, mas devemos lembrar-nos de que maneira é que Deus nos atrai para si e por quais meios ele eleva nossas mentes ao alto. Ele não nos manda que nos ascendamos incontinenti aos céus, e sim, perscrutando nossa debilidade, ele desce até nós. Davi, pois, considerando que a via de acesso se fechará diante dele, clamou a Deus, visto ter sido excluído do serviço cultico externo do santuário, o qual é o sacro laço de comunhão com Deus. Não equivale dizer que a observância de cerimônias externas por si mesma pode nos introduzir ao favor divino, e sim, que são exercícios religiosos dos quais não podemos privar-nos por razão de nossa enfermidade. Davi, pois, sendo excluído do santuário, não é menos ofendido do que se fosse separado de Deus mesmo. É verdade que ele não cessava, no ínterim, de dirigir suas orações aos céus, e ainda ao próprio santuário, mas, cônscio de sua própria enfermidade, mas sentia-se especialmente magoado porque a via pela qual os fiéis obtinham acesso a Deus lhe fora fechada. Este é um exemplo que pode ser suficiente para expor ao vexame e arrogância daqueles que, sem se preocuparem em se vir privados desses meios, ou, melhor, que soberbamente os menosprezam, como se estivesse em seu poder ascender ao céu num momento de êxtase, sim, como se superassem Davi em zelo e alacridade mental. Não devemos, contudo, imaginar que o profeta se permitisse repousar em elementos terrenos, mas simplesmente que fez uso deles como uma escada pela qual pudesse ascender a Deus, sabendo que não tinha asas com que voar para onde quisesse. A similitude que ele usa de um cervo, ou sua fêmea, se destina a expressar o extremo ardor de seu anelo. O sentido que alguns usam para explicar isto consiste em que as águas são procuradas avidamente pelos servos, para que possam recobrar-se da fadiga, mas isso é talvez um tanto limitado. Admito que, se o caçador perseguir o veado, e os cães também se puserem firmes em seu encalço, ao virem-no se aproximando de um rio, reunirão novas energias para saltarem sobre ele. Mas, também sabemos que, em certas estações do ano, os cervos, com um anseio quase incrível, e mais intensamente do que poderiam fazer movidos por mera sede, saem em busca de água, e embora eu não contenda por essa causa, todavia creio que esta é a referência do profeta aqui. O segundo versículo ilustra mais claramente o que eu já disse, ou seja, que Davi não fala simplesmente da presença de Deus, mas da presença de Deus em conexão com certos símbolos, pois ele põe diante dos olhos o tabernáculo, o altar, os sacrifícios e outras cerimônias pelas quais Deus testificava que estaria perto de seu povo, e que cabia aos fiéis, ao buscarem aproximar-se de Deus, começar com essas coisas. Não que eles continuassem atados a elas, senão que, auxiliados por esses sinais e meios externos, procurassem contemplar a glória de Deus, a qual, por sua própria natureza, se acha oculta da vista humana. Consequentemente, quando vemos as marcas da divina presença impressas na palavra, e as sacras instituições de seu culto, ou quando formamos alguma grosseira ou terrena concepção de sua majestade celestial, outra coisa não fazemos senão inventar para nós mesmos visionárias representações, as quais desfiguram a glória de Deus, e transformar sua verdade numa mentira.